De Deus. Alguém aqui estava na parte da manhã que ouviu a palavra? Não? Então eu espero que essa palavra trate no coração de vocês como foi intensa hoje pela manhã. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu, lá no finalzinho do Velho Testamento, o segundo menor livro do Velho Testamento, o sexto menor livro da Bíblia. São só 38 versículos esse livro, mas são 38 versículos de muita história, de muita pancada, de puxão de orelha intenso da parte de Deus. Nós não vamos ler o livro inteiro, só vamos ler um capítulo, são 2 capítulos. E eu te aconselho a chegar em casa e ler. Eu sempre que prego eu falo isso, né? Chegue em casa e lê o livro. Eu imagino que a maioria não faz isso, mas se você está fazendo, louvado seja Deus pela sua vida, você está se destacando da multidão e mergulhando um pouquinho mais na intimidade com Deus, da palavra e com a palavra de Deus. Chegue em casa hoje e leia Ageu, são 2 capítulos, dá para ler em 10 minutos, gente, é rapidíssimo, e ao longo da semana você vai ler Esdras, que depois eu explico por quê. Vamos lá, acompanhe comigo. No segundo ano do rei Dário, no segundo ano do rei Dário, no primeiro dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Salatiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, por meio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. E esta palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, ou bem acabadas, ou bem enfeitadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Semeastes muito e colheste pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subam ao monte para trazer madeira e edificar o templo, e eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperavam muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levaram para sua casa, eu os dissipei com um sopro. E por qual motivo, diz o Senhor dos Exércitos? Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vocês cuida da sua própria casa. Por este motivo os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve os seus frutos por sua causa. Eu mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre tudo que a terra produz, também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor seu Deus o havia enviado. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem: eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor animou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e animou o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Jozadaque, e animou o espírito de todo o povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Gente, que palavra intensa, poderosa. Eu não sei se você já foi sendo constrangido, provocado, admoestado, orelhinha puxada só pela leitura dessa palavra. Essa palavra, para mim, ela é bastante provocativa. E o tema da mensagem que eu coloquei é insatisfação constante versus propósito, prioridades restauradas. Ou a gente vive o propósito, ou a vida vai ser uma eterna insatisfação. E para que isso aconteça, precisa haver um realinhamento de propósito. Eu não sei se você já sentiu sentiu uma sensação, é redundante, né? Mas eu não sei se você já teve aquela sensação difícil de explicar, que as coisas não estão assim nada terrivelmente fora do lugar, e ainda assim parece estar faltando alguma coisa. O casamento não está ruim, não está a ponto de separar, a saúde não está numa situação de pânico, as finanças
está equilibrada, nem sobrando ou nem faltando, mas sem grandes terrores, emprego tem, mantimento tem em casa, e ainda assim parece ter um buraco na alma. Eu não sei se você já sentiu isso. Alguém já sentiu ou só eu que sou meio maluco aqui? Graças a Deus, temos mais alguns malucos aqui para me fazer companhia. E às vezes a gente não consegue explicar, sabe aquele sentimento de, não sei o que falta. Sabe, está faltando algo, mas eu não sei explicar o que falta. Há quem brinque que diga, se você sentir um vazio dentro de você, vai comer porque é fome. Mas aí eu pergunto, parafraseando uma banda dos anos 80 aí, que alguns coroas aí vão lembrar, mas você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Qual é a fome que está te incomodando? Do que está faltando para saciar a tua alma? O que está faltando para saciar a minha alma? Será que a minha fome é de mais recursos financeiros? Será que a minha fome é de uma casa maior, de um carro melhor? Será que a minha fome é de um relacionamento amoroso? Será que a minha fome é de um parceiro, uma parceira? Será que a minha fome é de um emprego? É da saúde? É de uma mudança radical na vida? É para eu trabalhar mais? A minha fome é de trabalhar menos? Cada um de nós temos as nossas próprias fomes, as nossas particularidades, e é difícil a gente tabular, porque se eu for perguntar para cada um de vocês, o que te falta? Talvez a gente deve ter aqui umas 120 pessoas, vão ter 120 respostas diferentes. Na primeira página todo mundo fala, dinheiro e tempo. Mas quando a gente vai investigar, talvez existem outras faltas que são além do dinheiro, além do tempo. E a gente não sabe explicar por quê. Só sabe que tem um buraco, um vazio, alguma coisa que está faltando, uma peça que não encaixa. E o escritor e filósofo russo Dostoiévski disse que o vazio na alma do homem é do tamanho de Deus. Existe um buraco no meu e no seu coração, existe um vazio na minha e na sua alma que é do tamanho de Deus. E aí você pode dizer, então, eu tenho Deus no meu coração, problema resolvido, estou indo embora uma hora mais cedo do culto acabar. Mas será? Porque nós temos Deus no nosso coração, eu creio, por isso que estamos aqui, congregados e reunidos, num domingo à noite. Mas e por que ainda temos esse bendito vazio que às vezes nos incomoda e a gente não sabe explicar o que é? E é sobre isso que eu vou trabalhar nessa noite. E eu já vou dar um spoiler. Porque aí se você falar assim, não, esse tema não me interessa, eu vou para casa ver Fantástico que eu ganho mais, essa mensagem vai desembocar, ela vai finalizar num convite, num clamor para um envolvimento no serviço no reino de Deus. É sobre isso que eu vou falar. E se você é um cristão lavado e redimido pelo sangue de Jesus e fala, não estou nem aí para me envolver em cuidar dos outros, me preocupo com a minha vida, tem um defeito seríssimo no seu cristianismo. Ele está bastante desalinhado, bastante fora da sintonia. Eu não estou falando só de mão de obra para a igreja, passa por isso, mas é muito mais do que isso. Mas o meu cristianismo, o meu evangelho não é para mim, é para o outro. Aquilo que Deus derrama na minha vida não é para mim, é para o outro. Hoje de manhã foi falado isso, agora o Gil falou de novo, clamamos por avivamento, clamamos por um Pentecostes, clamamos por isso. Mas para quê? Por que eu estou pedindo para que Deus me encha? Para que eu chore, para que eu me emocione, para que eu fale em línguas, para mim mesmo? Se esse é teu pedido, eu vou te dar uma triste notícia, para de pedir que você está gastando oração à toa. Deus não vai te encher para você ficar só se alimentando para si mesmo. O plano de Deus é me encher e te encher para que a gente derrame e transborde na vida do outro. Quando Jesus orientou os discípulos e falou assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Imagina Jesus falando isso para você, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Seja honesto, quem deseja receber poder do Espírito Santo pelo derramar na vida? Eu desejo. Pode levantar sua mão se você deseja receber essa capacitação, esse impulsionamento do Espírito Santo. Só que ele conclui essa frase dizendo, e vocês serão minhas testemunhas. Então, meu irmão, se você está pedindo enchimento do Espírito Santo, mas não está disposto a compartilhar, eu sinto em te dizer que a oração, talvez ela esteja desalinhada com o propósito da palavra. E é por aí que nós vamos caminhar. Essa mensagem de Ageu, como eu falei, são só 2 capítulos, e eu te convido a ler em casa, e eu também vou te convidar a essa semana
pegar o livro de Esdras e ler em paralelo. Porque a história de Ageu, o que passa aqui em Ageu, é paralelo ao que passa em Esdras. Inclusive, Esdras cita o profeta Ageu. Ele fala que o profeta Ageu foi profetizar, que o profeta Ageu estava tentando. Então, são histórias que acontecem em paralelo. Esdras, lá na parte histórica da Bíblia, Ageu aqui nos profetas, e existem vários fatos marcantes na nossa história, na história do cristianismo, na história do povo de Deus. Fato marcante, vamos pensar um fato marcante da nossa história recente? A pandemia. Às vezes a gente fala, gente, antes da pandemia, alguma coisa era assim, assim, assado. Depois da pandemia, ficou assim, assim, assado. Talvez você já parou para pensar nisso, que algumas coisas na sua vida, no seu trabalho, na sua rotina, foram impactadas e mudadas depois da pandemia. Acho que todos nós tivemos algum impacto. E não estou falando só na saúde, eu estou falando na forma de fazer negócio, na forma de trabalhar, na forma de viver, na forma de usar o álcool gel, enfim, algum impacto teve. E na história bíblica, alguns eventos foram impactantes. Então, por exemplo, a saída do Egito, o povo ir para o Egito, ficar escravo no Egito, depois sair do Egito, a história é dividida em antes e depois disso. A história também é dividida em antes e depois do dilúvio. A história é dividida em antes e depois do Pentecostes. O fato mais marcante na nossa história é a vinda de Cristo em carne, como homem, porque essa história marcou a todos nós que cremos em Jesus, mas ela impacta até aqueles que não creem em Jesus. Porque uma pessoa que é completamente ateu, ela ainda vive num tempo que a gente diz que é 2025 depois de Cristo. Então, a vinda de Jesus para a terra, ela impactou a história da humanidade. Então, mesmo quem não crê, sofre, né, ou passa pelos reflexos dessa vinda. E o cativeiro babilônico é uma dessas histórias que marcam a jornada do povo de Deus. Existem profetas que a gente chama de pré-exílicos. Eles profetizavam antes do exílio dizendo, vocês estão fazendo besteira, vai dar ruim. E o povo não ouviu, e deu ruim. Outros que profetizaram após o exílio dizendo, já deu ruim, mas agora vamos mudar. E Ageu é um desses profetas pós-exílio. O povo saiu do exílio, estava voltando para reconstruir o templo, a cidade de Jerusalém, restabelecer o culto, mas alguns percalços aconteceram aqui, tá? Então vamos lá, vou rapidamente aqui dar um panorama, não dá tempo para fazer uma aula, infelizmente, apesar de eu amar isso, vem para a escola bíblica que a gente pode abordar isso melhor, mas o povo de Deus, a história do povo de Deus se achega a Deus, Deus derrama bênçãos, Deus comunga com o povo se acomoda e se afasta, vem castigo, e volta de novo, é um vai e vem com Deus, que é uma relação com Deus que tem que ser um Deus muito amoroso para amar, olhar para o povo. Isso eu me encaixo, e muito provavelmente você também se encaixa, nessa jornada com Deus, de estar perto, de estar longe, de estar perto, de estar longe, Deus ainda olhar com misericórdia e falar, eu ainda te espero aqui perto. Mas o profeta Jeremias começou a alertar esse povo, dizendo, olha, vocês estão começando a se tornar demais, vocês estão ficando idólatras, vocês estão profanando o templo. Ezequiel, outro profeta, ele fala que a presença de Deus não estaria mais no templo, porque o povo estava colocando ídolos falsos do templo de Deus, estavam adorando Baal no templo, corrompendo a adoração, e Jeremias vai avisando, olha, Deus vai castigar vocês, Deus vai punir vocês, Deus vai ferir vocês, vai nos ferir, porque Jeremias se encaixa na história. E no capítulo 25 do profeta Jeremias, ele fala, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro babilônico. E esse cativeiro, o que é? É um rei, Nabucodonosor, com a sua força militar, prende aquele povo e leva refém para uma outra terra, para misturar aquele povo, para diluir a cultura, para destruir a fé, para destruir a identidade, tirou da pátria, tirou da terra, tirou da casa. E o rei Nabucodonosor ainda faz uma coisa terrível, que é um marco na história do povo judeu, é destruir o templo. Em 586 a.C., esse templo é destruído, e a mensagem que Nabucodonosor tenta passar é assim, eu vou destruir o Deus de vocês, eu vou destruir a adoração de vocês, porque naquela época o templo simbolizava a presença de Deus,
E se eu consigo destruir o templo, eu consigo destruir o Deus. Era essa mensagem que Nabucodonosor estava querendo passar para o povo. E é essa dor que o coração do povo sentiu. Deus está sendo afrontado. Mas Deus nunca perde o controle da história. Porque Ele vinha avisando, vocês vão para um cativeiro, vocês vão sofrer, vocês estão se afastando de mim, se arrependam. Se você ler o capítulo 2 de Jeremias, meus irmãos, é tenso. Quem tem a Bíblia, a mensagem, leia nessa versão, você vai ver que pancada. Se você não tem, ouça no YouTube. É muito forte o capítulo 2 de Jeremias, porque o livro inteiro de Jeremias vem alertando para isso. E tem um versículo em Jeremias que eu acredito que você goste, que agrade teu coração. Quem já ouviu aquele versículo que diz assim, ó: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejas. Quem já ouviu esse versículo? Levanta a mão. Quem gosta desse versículo, fica com a mão levantada ainda. Parece um versículo fofo, gostoso, de um Deus que está dizendo que as coisas vão dar tudo certo. Mas esse versículo está no capítulo 9 do livro de Jeremias, no capítulo 29, 29, no versículo 11. E esse versículo é conhecido como a carta ao povo que vai para o exílio. É Jeremias escrevendo uma carta dizendo, Deus está mandando te dizer isso, isso, isso. Vocês foram sem vergonha, vocês foram teimosos, vocês vão para o exílio, vocês vão ficar 70 anos, vocês vão sofrer, e lá vocês vão ser reféns, vocês estão reféns de um rei cruel, de um imperador cruel. E qual é a postura de vocês? Se comportem, sejam decentes, tenham uma conduta cristã, não, porque Jesus não tinha vida em carne, né, mas tem uma conduta de filhos de Deus. E ele diz, sabe por que vai acontecer isso? Porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês um fim que vocês desejam. E sabe qual é o fim que Deus fala nesse versículo? Ele continua, porque a gente só lê blocos isolados. Se você continuar a leitura, ele vai dizer, então, vocês me buscarão. Ele fala, então, buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração, e eu serei achado por vós. O fim que Deus espera para mim e para você é que a gente o busque. Esse é o fim. Não é que as coisas vão dar certo nos moldes que eu espero que dê certo. O fim e o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente tenha comunhão e intimidade com Ele. E se for necessário puxar pela orelha e deixar 70 anos no cativeiro o seu povo, Ele faz, porque Ele sabe que vai ser melhor para o povo. Porque é melhor um castigo e não é melhor 70 anos de castigo do que uma eternidade no inferno. Quem é pai e mãe aqui sabe que às vezes a gente dá castigo para os nossos filhos, e nem sempre o coração da gente, quer dizer, nem sempre não, nunca o nosso coração deseja aquilo, mas é necessário para poupar que ele quebre a cara de forma mais intensa lá na frente. Então, aqui é o pano de fundo. E aí esse povo vai para o cativeiro, fica 70 anos, Nabucodonosor perde, o rei da Pérsia ganha, esse rei não era do povo de Deus, mas Deus usa o ímpio para os planos dele. E esse rei fala assim, olha, vão lá reconstruir o seu templo, do seu Deus. Ele não fala do meu Deus. Esse rei, ele não passou a crer em Deus, mas ele tinha um respeito e um carinho por aquele povo, e ele fala assim, ó, vai lá e reconstrói o templo do seu Deus, e eu vou bancar isso aqui, ó, tô dando dinheiro, eu estou enviando vocês com carta, eu estou comissionando, eu estou assegurando o trabalho de vocês, e manda esse povo com recursos, com dinheiro, com proteção, com todo o cuidado, para que eles vão e reconstruam o templo. Deus usou um ímpio para que fosse restaurado o templo e a adoração em Jerusalém. E tem um motivo para isso. Qual é o personagem principal da Bíblia? Alguém arrisca? Jesus? Jesus. Tudo na Bíblia converge para Jesus. Todas as histórias da Bíblia convergem para Jesus. Tudo que você lê na Bíblia tenta encontrar Jesus na história, porque tudo converge para Jesus. E esse povo volta para Jerusalém para reconstruir o templo, para preparar o ambiente, para que em poucas gerações adiante nascesse o Messias, na terra prometida, numa nação prometida, numa nação pura, não mestiça, não com deuses falsos.
Foi para isso que Deus envia aqueles 50 mil homens lá que o rei Dário comissiona para reconstruir o templo. E esse povo, esses 50 mil homens, mulheres, vão para Jerusalém, chegam lá, a primeira coisa que eles fazem, estabelecem um altar de adoração. Isso é o que eu e que você fizemos quando nós fomos chamados por Cristo. Quando nós fomos resgatados do cativeiro e fomos enviados, eu estou fazendo aqui uma aplicação, tá? Fomos enviados, viemos para o corpo, a primeira coisa que a gente faz é estabelecer um altar de adoração. Mas na vida a gente sempre vai ter obstáculos, e esse povo enfrentou obstáculos, e o primeiro obstáculo, quando você lê no livro de Esdras, você vai falar, gente, esse povo era muito mal educado, era muito grosso, porque os samaritanos que habitavam a terra chegam e falam para eles assim, deixa a gente ajudar também a reconstruir o templo, da mesma forma que o rei falou, eles falam, para que a gente possa reconstruir o templo do seu Deus, não era do meu Deus. Os samaritanos não entendiam que era o meu Deus, era o Deus deles, mas eles queriam ajudar para poder usar também da estrutura e também fazer as adorações deles. E o povo judeu, de uma forma enfática, fala, vocês não têm parte com a gente, vocês não vão ajudar a gente a construir o templo. Por quê? Porque eles adoravam falsos deuses, e às vezes a gente é muito leniente com compartilhar, com permitir coisas estranhas a Deus na nossa adoração da vida. Eu já falei aqui, e até está gravando, é meio delicado, mas se você é cristão, você ainda consulta horóscopo, você vai em cartomante, ainda você vai em benzedeira, pelo amor de Deus, gente, vamos amadurecer e abrir mão dessas coisas. A Bíblia é clara com relação a isso, e é por isso que o profeta Ageu, ele fala para os samaritanos, não, vocês não vão construir o templo com a gente. E é óbvio, eles ficaram doídos, ficaram sofridos, sentidos, e começaram a desanimar o povo, começaram a murmurar, a reclamar, inclusive a levar fofocas para o rei. E o rei deu uma pausa na obra. E o povo se acomoda. Em vez do povo falar para o rei, não, nós vamos continuar a construção, nós vamos continuar com o nosso culto, nós vamos continuar com o restabelecimento da casa de Deus, sabe o que o povo faz? Ah, deu problema? Tá bom, não é o tempo mesmo, acho que não é para ser. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Na primeira dificuldade que a gente enfrenta, por se posicionar para servir a Deus, na primeira dificuldade a gente fala, acho que não é para ser mesmo, né? Acho que não é para mim, acho que não é agora. Esse é o cenário. Até agora eu nem comecei o nosso texto, eu só estou dando contexto. Mas esse é o pano de fundo dessa profecia. Olha para aquela parede ali, ó. É como se eles tivessem levantado apenas aquelas vigas, começaram a construção, veio a primeira dificuldade, eles falaram, deixa quieto, e ficou só as vigas, só o esqueleto do prédio, e eles abandonaram a obra de Deus, e foi por um tempo curto, foram 16 anos, 16 anos aquele povo falou, deixa quieto, esse negócio de fazer a obra de Deus não é para mim mesmo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar do meu trabalho, eu vou cuidar dos meus afazeres, e um dia lá na frente, quem sabe eu penso nisso, só estou entendendo que agora não é a hora. Quantas vezes você já fez isso? Eu sei que algumas vezes, muitas, eu já fiz isso. Agora não, deixa para lá, eu tenho outras coisas para resolver. Mas chega uma hora que a gente tem que se posicionar, porque esse talvez, uma hora ele tem que acabar. Ou a gente se posiciona com o sim ou com o não. Esse talvez, ele é cansativo, é desgastante. É por isso que Deus fala lá em Apocalipse, quem dera você fosse frio ou quente, mas se é um morno, por ser morno me enjoa, eu vou te vomitar da minha boca. Gente, eu tenho falado aqui, eu tenho tido o hábito de falar, que traga um caderninho para anotar as mensagens, porque ajuda você a meditar e a refletir durante a semana. Vamos lá, eu fiz uma enquete de manhã e eu quero ver agora. Quem lembra o que o Felipe pregou na semana passada? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 120 pessoas, a gente tem umas 10, 12 pessoas. Gente, é muito importante que a mensagem ela saia daqui de domingo e acompanhe você ao longo da semana. Senão você não vai refletir sobre aquilo que foi falado e aquilo não vai trabalhar no teu coração. Isso não é para mim, é para você. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria comunhão com Deus. Eu não tenho como ficar 24 horas, o Felipe, o Will, a Dirce, o Val, te acompanhando ao longo da semana. É você com Deus.
Então, se você tem dificuldade de lembrar, anota, porque aquilo vai falar no teu coração. Para eu construir essa mensagem, parte daquilo que o Felipe pregou na semana passada, falou o meu coração. Agora uma pergunta mais difícil. O que o Felipe pregou na semana retrasada? Alguém lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, é a sua caminhada com Deus. Semana passada, Felipe pregou sobre Abraão sacrificando Isaque. E ele fez uma pergunta que mexeu muito comigo. Por que nós somos tão tardios em obedecer? É a pergunta do retiro. Você está pronto para ser transformado? Abraão ouve Deus dizendo, vai e sacrifica teu filho. A Bíblia diz que prontamente ele levantou e fez. Ele não esperou. Ele agiu para obedecer numa coisa que nenhum de nós foi posto à prova. Eu duvido que alguém aqui tenha sido posto à prova por algo mais intenso que Abraão foi. E Abraão obedeceu prontamente. Às vezes a gente é tão procrastinador com coisas tão menores. E por favor, não se sintam atacados, acusados. Essa palavra, ela primeiro bate em mim. Eu falo, eu apanho, eu só compartilho a surra. Tipo o filho que apanha do pai e fala, mas ele também aprontou. Então bate nele também. Semana retrasada, Felipe pregou sobre Paulo no Areópago, capítulo 17 de Atos, ao Deus desconhecido. E lembra quando ele prega e ele fala que tem 3 grupos que reagem à pregação de Paulo? O primeiro grupo fala, sim, concordo, estamos junto nessa. Um segundo grupo fala, cara, isso é besteira, não faz sentido nenhum. Mas existe um terceiro grupo que fala, olha, eu vou pensar nisso, mais para frente a gente conversa. E eu tenho certeza que neste grupo aqui, ninguém é do time dos que falam não, porque nós estamos aqui. Talvez todos sejam do time dos que digam sim, mas será que nós, e não precisa responder, balançar a cabeça, levantar a mão, a Bíblia diz para cada um de nós examinarmos a nós mesmos, a Bíblia diz, examine-se pois o homem a si mesmo. Será que a gente não tem sido do grupo dos que falam depois, mais tarde, ainda não? Agora não é tempo? O que é mais importante? O que tem ocupado o lugar de Deus para que eu diga depois? Agora eu vou terminar a faculdade, eu vou comprar o carro, eu vou comprar a casa, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo. É como aquela história que o servo vai chamar pessoas para a festa, ele fala, cara, acabei de comprar um terreno, eu vou lá ver. Acabei de comprar uma junta de bois, eu vou lá examinar. Acabei de casar. São tantas desculpas e nenhuma delas é pecado. Casar não é pecado, comprar terreno não é pecado, comprar junta de bois não é pecado, comprar seu carro, sua casa, sua faculdade, sua carreira, nada disso é pecado. São coisas boas, mas mesmo uma coisa boa pode estar concorrendo no lugar de Deus no meu e no seu coração, e ela pode se tornar um ídolo. Eu falei aqui pela manhã de um livro que o Felipe citou, eu já citei ele algumas vezes aqui na pregação, e eu vou citar de novo, eu te estimulo a ler, chamado Deuses Falsos, do Timothy Keller. O Val, eu fiz uma propaganda tão boa, acho que o Val comprou alguns, né, Val? Quantas unidades você comprou? 10 unidades do livro Deuses Falsos, do Tim Keller. Agora, responde. Eu sempre falo que eu não tenho vocação para João Batista, eu não gosto de pregar no deserto, eu gosto de interação. Por isso eu gosto mais da aula do que de pregar, porque na aula a gente conversa, né? Quem gosta de ler aquele livro que deixa o coração quentinho, cheio de alegria e de esperança, que os olhos cheios de lágrimas dizendo, eu sou um filho amado de Deus. Quem gosta de ler um livro assim? Mas esse livro não é isso. Esse livro você vai ler com um nó na garganta dizendo, eu preciso me converter. Tem lá em casa, tá, amor? Esse livro é um soco no estômago. Você lê dizendo, cara, eu achava que eu era crente, eu sou um traste. Eu li com um nó na garganta e dizendo, meu Deus. E esse livro ele fala de deuses falsos que a gente vai entronizando no nosso coração. E ele fala que tudo aquilo que a gente coloca na frase dizendo, quando eu tiver tal coisa, aí sim eu serei feliz. Essa coisa pode se tornar um ídolo no nosso coração. Quando eu tiver aquele carro, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquela casa, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele casamento, aquele filho, olha só, quando eu tiver aquele ministério abençoado, que vidas estão sendo salvas, aí sim eu vou ser feliz.
O livro aborda que até o nosso ministério, até as nossas boas ações, até a nossa caridade, a nossa generosidade pode ser um ídolo ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Tudo aquilo que te promete felicidade acima de Deus pode ser um ídolo, pode tornar o nosso coração um coração idólatra. Porque Deus não divide o espaço dele com ninguém, nem com a sua obra, nem com o filho, nem com a esposa, nem com nada. Então eu te estimulo a ler esse livro tão intenso que o Val está comprando 10 unidades. Boa propaganda, Val? Vamos lá. E eu estou dizendo que essas coisas não são pecado em si mesmas. Coisas boas. Mas a Bíblia fala que algumas coisas são pecado, e a gente já sabe o que é o pecado, a gente já sabe que não pode negociar, a gente já sabe que não pode deixar o pecado habitar a nossa vida, que o Espírito de Deus não coabita, ele não mora junto com o pecado no nosso coração, isso a gente sabe, mas a gente esquece que existem coisas que a Bíblia chama de embaraço, peso, coisas que nos tornam lentos, coisas que nos enrolam. Embaraço é uma palavra maravilhosa, que ela nos enrola, ela vai nos enroscando e nos impedindo de caminhar. Se quiser abrir, pode acompanhar comigo, se não só escuta. Hebreus capítulo 12 diz: portanto nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo o embaraço que nos impede de prosseguir, e o pecado que tenazmente ou que fortemente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Esse texto ele fala que existem duas coisas que nos impedem de caminhar com Deus: o pecado, e esse, meus irmãos, não dá para negociar, esse é jogar fora mesmo e acabou, mas existem embaraços, e esses embaraços, na sua grande maioria, são coisas boas, só que ela vai roubando da gente o tempo, vai roubando da gente o sentido de viver, o propósito, e a gente vai buscando em coisas, em ações, em outras coisas, a felicidade, e aquela felicidade que só Deus pode dar. Quando Felipe falou do pecado na semana passada, ele disse que uma pessoa comentou que tinha um hábito de consumir pornografia, a esposa ia dormir, vai para a sala e assiste a pornografia no computador da sala, e ele falou: eu já tentei de tudo. E o Felipe perguntou, não sei se foi o Felipe ou ele só contou a história de alguém, né? Você já jogou fora o computador? Não, claro que não. Então não tentou de tudo. Com o pecado, a gente tem que tentar de tudo, as últimas consequências, para abandonar o pecado, porque o pecado, a Bíblia diz que quem vive no pecado é filho do diabo. O pecado tem que ser um acidente de percurso na nossa vida, não uma prática de vida. E o que é tentar de tudo? Esse próprio capítulo aqui de Hebreus, eu te convido a continuar lendo quando você chegar em casa, ele dá um exemplo do que é tentar de tudo. Olha o que o versículo 4 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Então esse é o extremo do pecado. Se eu tiver que morrer para abandonar o meu pecado, eu tenho que fazer. Se eu tiver que derramar meu sangue. Mas eu não vou falar sobre pecado, porque pecado a gente já entende que tem que abandonar. Eu quero falar sobre esses embaraços, essas coisas aparentemente boas e que são essencialmente boas e que podem estar concorrendo o nosso coração. Olha como é interessante. Agora eu vou começar a pregação, eu fiz a introdução. Lá no versículo 2, do capítulo 1 de Ageu, o profeta diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz que não chegou o tempo de reconstruir a casa de Deus. Eu sempre falo que para ler a Bíblia a gente tem que ler ela com duas coisas, uma lupa e uma pinça, de duas formas, né? Primeiro, no microscópio, com uma lupa e uma pinça, pegando palavrinha por palavrinha, e depois afastando lá longe, para ter a visão completa e panorâmica. Mas aqui, com luva e pinça, sabe uma coisa que a gente pega? Com lupa e pinça, quando Deus diz, este povo, se você lê a Bíblia, várias vezes que um profeta abre a boca para falar, ele diz, diga ao meu povo, fale ao meu povo, o meu povo isso, o meu povo aquilo. Aqui Deus está tão cansado do depois eu faço desse povo, que ele chama de este povo. Ele não chama de meu povo, ele chama de este povo. E ele fala, este povo não reconstruiu a minha casa.
E olha como é forte, quando a gente não percebe esses detalhes, mas por isso que eu te convido a ler a Bíblia na minúcia, porque Deus, numa palavra, Ele pode trazer tanta coisa para a gente. Quando Deus está falando lá em Crônicas sobre conversão, Ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, Ele está dizendo que aquele povo que era dele precisava se converter, se humilhar, e aquele está tão cansado do povo que ele nem chama de meu povo, ele chama de este povo. E por que ele está cansado desse povo? Porque a Bíblia diz que este povo dizia, ainda não é tempo de fazer a obra, ainda não é tempo. E é interessante, eu não sei se você está com a Bíblia aberta, mas algumas versões falam, assim diz o Senhor, acaso é tempo de morarem em casas apaineladas? Eu não sei se a de vocês fala de apaineladas, a minha fala casas enfeitadas, mas eu fui entender o que era uma casa apainelada. Dentro da palavra apainelada, eu sempre gostei da língua portuguesa, eu sempre falei, desde criança, eu falava assim, quando eu não conheço uma palavra, a primeira coisa que eu vou fazer é achar dentro dessa palavra uma palavra que eu conheço. E dentro da palavra apainelada, eu conheço a palavra painel. Então uma casa apainelada é uma casa revestida de painéis de madeira. E aonde na Bíblia nós encontramos outra expressão de casa apainelada, de casa com painéis? Lá em Crônicas, quando Salomão está construindo o templo. E diz que ele colocou painéis de cedro pelo templo. E isso, na cultura hebraica da época, era um sinal de riqueza. Era a decoração do momento, né? Eu não sei quem gosta de acompanhar canal de decoração de casa, de reforma, de construção. Sempre tem, a tendência agora é isso, a tendência é ripado, a tendência agora é pedrinha, a tendência é LED, a tendência é gesso 3D. A tendência aqui era painel de cedro. E Deus está dizendo, por acaso é hora de vocês morarem numa casa toda revestida de painel de cedro, e a minha casa está só no esqueleto? E aqui um desvio de rota aqui, só para dar uma curiosidade para vocês. Olha que interessante. As casas daqueles homens, daquelas mulheres, estavam todas revestidas de painéis de cedro. A casa de Deus estava só no esqueleto, só na carcaça. Mas se você ler o livro de Esdras, que eu estou te dizendo para ler junto com Ageu, e lá no capítulo 3, no versículo 7, diz o seguinte, então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, também deram comida e bebida e azeite aos de Sidom e de Tiro, para trazerem madeira de cedro do Líbano, a Jope, pelo mar, de acordo com a autorização de Ciro, rei da Pérsia. O que tem a ver, Guto? Do mesmo lugar que Salomão mandou comprar madeira para fazer o templo apainelado, aquele rei mandou comprar madeira para fazer o templo apainelado. Só que a obra parou. A obra ficou interrompida por 16 anos. E as casas daquela galera estavam todas apaineladas. Então a oferta do rei para comprar madeira para o templo estava tudo na casa das pessoas. Eu não sei se eles roubaram, eu não sei se eles desviaram, eu não sei se eles compraram honestamente, mas há nitidamente aqui um desvio de propósito. Aquela madeira que o rei, que não era do povo de Deus, um rei pagão, ofertou para a construção do templo, estava nas casas das pessoas. E aqui fazendo uma aplicação com base nisso, quanto daquilo que Deus derramou na sua vida, que fosse para ser compartilhado com o seu povo, na sua casa, você está guardando só para você? Quanto de dom, de talento, de tempo, de energia, de habilidade, de recurso, de dinheiro, de energia, de capacidade, que Deus derramou na sua vida para você derramar e compartilhar com o corpo, você está guardando de forma egoísta só para você na sua casa? É errado me preocupar com a minha casa? É errado me preocupar com a minha família? É errado eu correr atrás dos meus interesses? De maneira alguma. É lícito, é bem-vindo, mas não esquece de quem te resgatou. Esse texto curtinho que nós lemos, várias vezes Deus diz, considerem o vosso passado, considerem o vosso passado, considerem o vosso passado. E qual é o reflexo disso daqui? Qual é o reflexo dessa retenção? A obra parada. Eu quero que vocês entendam que de maneira alguma
eu estou falando isso para no final dizer, então tragam seus dinheiros aqui, porque quem der mais vai ser abençoado. Essa igreja não compactua com a teologia da prosperidade, não compactuamos, eu creio sim na graça e na provisão de Deus, eu creio sim que a nossa fidelidade, ela é um ato de gratidão e de devolver para Deus, como a Jéssica falou, aquilo que Ele me deu antes, e creio sim que Deus abençoa e nos supre, mas eu de maneira alguma, nunca você vai me ver pregando, se você der 100, Deus vai te dar 1000, se você der 1000, Deus vai te dar 10.000, essa é uma teologia do inferno, e está no YouTube, e essas igrejas que pregam isso, são igrejas que estão pregando uma teologia do inferno, sem medo de errar eu falo isso, desculpa se ofendo alguém, não é a intenção, mas a gente tem que seguir pela reta doutrina. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu não vou chegar no final dessa mensagem dizendo que agora é hora de você se envolver, porque esse prédio precisa de você. A obra de Deus precisa sim, eu vou te convidar, mas o objetivo não é o prédio. Por quê? Temos que contextualizar para os tempos, tá? Neste tempo aqui, o prédio, o templo, simbolizava a presença de Deus. O templo representava a presença visível de Deus. O povo olhava para o templo e falava, Deus está aqui. Ou quando o povo falava, eu preciso me encontrar com Deus, ele ia para o templo. É por isso que Jesus fala para a mulher samaritana, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Porque tinha uma disputa, é no monte ou é no templo que Deus está? Aí Jesus fala, cara, não é nem no monte nem no templo. A Bíblia é clara a dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas naquela época, naquela cultura, o templo simbolizava a presença de Deus. E Deus, a teologia tem um tema chamado de revelação progressiva. Deus não muda, mas nós como povo santo, a gente vai amadurecendo e aprendendo. Então a primeira forma de exemplificar a presença de Deus no meio do povo, foi com Moisés no tabernáculo. Era uma tenda extremamente complexa, enorme, que montava, caminhava para lá, um povo nômade, estabelecia, armava, ali Deus se fez presente. Levantava acampamento de novo, caminhava mais um pouco, montava a tenda, ali Deus se fez presente. Então, em Moisés, a simbolização da presença de Deus era o templo, o tabernáculo. Depois, o povo vai conhecendo um pouquinho mais, aí tem a tenda de Davi, onde a arca da aliança repousava, era uma tenda muito mais simples que que o tabernáculo, era uma tenda menor, mas era uma tenda que habitava canções, diuturnamente, louvores, adoração, e a arca da aliança repousava lá, e ali era o lugar onde o povo se reunia para vivenciar a presença de Deus, e Deus coloca no coração de Davi um plano de construir o templo, e quem constrói é seu filho Salomão, e a partir de então, a presença de Deus passa a ser simbolizada e personificada pelo templo. Deus, ele não habita na casa, mas era necessário naquela época, para o conhecimento que aquele povo tinha na época, do templo como presença simbólica de Deus, como exemplo, como uma analogia da presença de Deus. Mas alguns anos depois, um outro tabernáculo vem à terra, que é a presença plena, completa de Deus, o Emanuel, Deus conosco, que é Jesus de Nazaré. Quando ele nasce, a palavra de Deus diz que ele habitou entre nós, no original diz que ele tabernaculou entre nós. Ou seja, aquela tenda móvel que simboliza a presença de Deus, passou a ser aquele homem que viveu no tempo e na história. Jesus Cristo de Nazaré. Ele era o tabernáculo que andava, respirava, comia, falava. Quem gostaria de ter a oportunidade de caminhar lado a lado com Jesus ali naquela época? Eu gostaria. Mas Jesus, ele fala uma coisa que a gente não entende. Ele fala, eu vou embora, eu vou deixar vocês, ele fala para os discípulos, mas vai ser bom. Gente, Jesus enlouqueceu ali, ele estava viajando, como pode ser bom ficar sem ele? E ele diz, sabe o que é bom? Porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Eu estou enviando outro como eu. A palavra, quando fala de outro Consolador, é muito interessante, que eu quero que você imagine assim, ó. Imagina que tem dois bolos aqui, um bolo de fubá e um bolo de chocolate. Você pode falar, eu não quero este, eu quero o outro. É um outro diferente. Mas quando Jesus fala que vai mandar o Espírito Santo, é como se você pegasse várias fatias do mesmo bolo de chocolate e falasse, eu não quero essa fatia, eu quero essa. É que diferença faz? É do mesmo bolo,
é o mesmo sabor, é o mesmo material, é a mesma massa. A palavra outro, quando Jesus diz que vai enviar outro consolador, é outro igual a ele. E por que ele diz que é bom que ele vá? Porque Jesus, apesar de ser Deus, ele estava refém do tempo e do espaço. Se Jesus estava em Nazaré, ele não estava em Jerusalém. Se ele estava em Jerusalém, ele não estava em Betânia. Se ele estava em Betânia, ele não estava na Galileia. Quando ele vai e manda o Espírito Santo que se derrama sobre todos nós, Jesus está aqui, ele está aí, ele está na sua casa, ele está no seu emprego, ele está, como o Val falou hoje, o Pentecostes está na reunião comunitária, mas está em quartos de portas fechadas e joelhos dobrados, e o Espírito Santo habita a mim e a você. O Emanuel, o Deus conosco, ele não está mais presente fisicamente, até que ele venha um dia para reinar em glória, mas ele habita em mim e em você. Então, meu irmão, então, minha irmã, pensa se tem coisas que você não faria com Jesus fisicamente ao teu lado, e saiba que ele não está ao seu lado, ele está dentro de você, te habitando e vendo e vivendo tudo aquilo que você faz. Para que a gente tenha um senso de responsabilidade, ou o que a gente deixa de fazer. Ele está habitando em mim e em você, porque ele se derramou sobre toda a carne. Então o templo aqui tinha essa conotação. Reconstruir o templo era reconstruir a adoração naquela cidade, era reconstruir o cenário, era reconstruir a cidade, o local, para que Jesus viesse. Lembra que eu falei que tudo aponta para Jesus na Bíblia? Então, reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém, reconstruir a fé hebraica, era preparar o terreno para que Jesus viesse da nação de Israel. E na primeira dificuldade, o povo que saiu de 70 anos do cativeiro, desanimou de novo e deixou essa obra para trás. E esse abandono da obra tem um impacto. E aí você fala, tá, Guto, é só uma aula de história, onde vai chegar na minha vida? Eu espero que desde que comecei eu tenha trazido elementos para você pensar na sua vida. Porque eu tenho pensado na minha vida desde que eu comecei a preparar essa mensagem, algumas semanas atrás. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse povo que estava com a casa painelada era a casa de rico, eles estavam comendo, bebendo, vestindo, construindo suas casas, mas a Bíblia diz que nada preenchia o coração deles, que nada satisfazia, eles comiam e não se saciavam, e não é porque não saciava a barriga, não estava com a barriga cheia, não saciava aquele buraco do coração que eu falei para vocês lá atrás, eles bebiam e não matava a sede, mas não a sede do corpo, eles não matavam a sede da alma, porque eles estavam vivendo só para si, eles vestiam e não se aqueciam, porque tinham uma falta de uma cobertura, uma falta de uma proteção, uma falta de um cuidado, uma falta de mergulhar em Deus, eles recebiam como em saco furado. Quantas vezes a gente recebe e fala, cara, mas não sei para onde vai meu dinheiro, eu não fiz nada de útil, nada de proveitoso, ou até mesmo fiz, adquiri, conquistei, possuí, e nada disso me traz contentamento, porque o pior vazio que a gente pode viver é o vazio de uma vida cheia demais de coisas e que não sobre tempo para Deus. Tem uma frase que não é um versículo, mas eu acho que ela poderia ser, do Pablo Picasso, ele fala assim, o sentido da vida é descobrir o seu dom, o propósito da vida é compartilhar esse dom. Então, meus irmãos, o tema dessa mensagem é insatisfação constante versus propósito, prioridades realinhadas. Se eu continuar vivendo como esse povo vivia, só para si, só para mim mesmo, só para os meus prazeres, só para as minhas necessidades, nada do que eu construa, conquiste, desenvolva, produza, vai trazer uma saciedade para a alma. Mas se eu entender que o meu propósito, o meu cristianismo, o meu evangelho é para derramar no outro, é para compartilhar, mesmo em meio à escassez, ou mesmo em meio a uma aridez, haverá no coração um senso de completude, um senso de ser parte. Amém? Amém mesmo? Então, esse povo, ele ouve esse chamado de Ageu, dizendo, vocês estão vivendo uma vida vazia demais, uma vida sem Deus, uma vida sem propósito, uma vida só para você, e isso tem sido a causa dessa insatisfação constante, nada preenche o teu coração, e talvez você se identificou aqui,
caramba, nada tem preenchido o meu coração. Eu te convido, mergulhe mais fundo em Deus, que você vai ter o teu coração preenchido, aquecido, alimentado. E tem um ponto aqui que é bem interessante para a gente caminhar para o fim, logo mais, que a palavra diz que o Ageu chamou Zorobabel, chamou Josué, falou essa palavra, e eles, eu até fiz assim com a mão, eu frisei. Quem lembra a palavrinha que eu frisei com a mão? Eles o quê? Obedeceram. Olha que interessante, eles obedecem antes do avivamento. E não é um avivamento para depois eles obedecerem. A Bíblia diz que eles obedeceram, e por conta disso Deus despertou o espírito de Zorobabel, que era o governante, o espírito de Josué, que era o sacerdote, e o espírito de todo o povo. O que é um despertar de espírito? É o tão esperado avivamento que a gente está clamando. Mas a gente está clamando avivamento para continuar sentado no mesmo banco, sozinho, vivendo um evangelho para si mesmo, para chorar, para dar risada, para falar em línguas. Para quê? Por que você quer um avivamento? Por que você quer um enchimento do Espírito Santo, se não há no teu coração a intenção de compartilhar? Eu sinto em te dizer que dificilmente você vai experimentar esse avivamento, porque o avivamento de Deus é para derramar na vida do outro, é para compartilhar, é para produzir frutos na vida de quem ainda não conhecem a Deus. Então esse povo foi enchido, e eles começaram a trabalhar, e Deus disse que se alegraria desse trabalho. O povo reagiu obedecendo, e Deus respondeu com a sua presença. Não se trata de barganha, não se trata de um toma lá da cá, não se trata de uma chantagem, mas se trata de encontrar em Deus o sentido máximo das nossas vidas. Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não significa que, se eu me agradar em Deus, tudo que eu puser na minha lista de pedidos vai acontecer. Não, significa que quando eu me agrado em Deus, eu estou realizado tendo ou não tendo, conseguindo ou não conseguindo, conquistando ou não conquistando, sendo para hoje ou sendo para amanhã. O texto mais conhecido da Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não diz que nunca vai faltar nada. O texto original diz: o Senhor é meu pastor e eu não sentirei a falta de nada, porque Ele sendo meu pastor, Ele é meu tudo, e todo o demais, faltando ou tendo, é complemento. Amém? E é isso que eu te convido a vivenciar em Deus. Sim, passa por pôr a mão na massa, passa por pôr a mão na obra, no arado, passa por servir, passa por viver uma vida em Deus, tanto no particular quanto no coletivo. Lembra que eu disse que o povo havia desviado, potencialmente desviado algumas placas lá dos painéis? A Bíblia não é clara, e o que a Bíblia não fala, a gente não pode afirmar. Eu não posso dizer que eles roubaram ou não roubaram, mas o que é nítido é que houve um desvio de propósito. A banda pode subir. Que houve um desvio de propósito. Eu quero que você imagine a seguinte cena, que esses dias eu ouvi um pastor falando e eu achei muito interessante. Imagina que Noé começou a preparar a produção da arca. E aí ele pegou madeira, produziu, preparou, empilhou ali. E um vizinho fala: Noé, vende uma tábua aí para mim, soltou uma ripa lá da casa, eu vou arrumar. Noé vai lá e dá aquela tábua para aquele homem. Aí passa outro vizinho e fala: cara, eu preciso de 10 tábuas. Não precisa me dar, me vende. E Noé vende, troca num carneiro, oferece o carneiro em sacrifício ao Senhor. E cada vez mais gente vem pedir madeira para Noé, e ele fala para os filhos dele: tive uma ideia maravilhosa. Eu vou abrir uma madeireira, eu vou abrir um material de construção. Noé e filhos, né? E vou trocar madeira por cordeiro, e vou sacrificar a Deus. Eu vou adorar a Deus, porque essas madeiras são só madeira. Eu vou sacrificar a Deus. Eu vou pegar o cordeiro e vou entregar em oferta ao Senhor. 100% do que eu receber pelas madeiras, eu vou dar para o Senhor. Não é desonesto, não é ilegal, não é imoral, mas há um claro desvio de propósito. Porque o propósito daquela madeira era outra coisa, era para fazer um barco. Às vezes aquilo que a gente tem corrido, aquilo que tem concorrido no nosso coração, não é ilegal, não é imoral, não é pecaminoso, mas está fazendo com que haja um desvio de propósito da nossa vida.
E é essas prioridades que eu quero que a gente realinhe a partir de hoje, com essa palavra. A gente possa realinhar as nossas prioridades. Ao preparar essa mensagem, em um dos comentários que eu estava lendo, o pastor dizia assim, o comentarista dizia, que só há uma resposta quando Deus convoca, e ela é sim. Porque se a resposta for não, ou for espera, esse Deus não tem sido o seu Deus, não tem sido o meu Deus. Então só há uma resposta. E outro pastor também que eu vi, ele disse o seguinte, que quando ele termina uma exposição da palavra, ele não pergunta quem quer aceitar Jesus. Ele pergunta assim, quem consegue rejeitar Jesus depois dessa mensagem, depois dessa exposição? Quem consegue dizer não a Cristo? E não porque o Guto fala bem ou fala mal, mas porque a palavra de Deus foi exposta. Quem consegue dizer não para o Deus exposto nas Escrituras? Não é quem diz sim para uma pregação mais emocional ou mais intelectual. Quem me conhece está vendo, as minhas pregações elas sempre são muito mais assim, texto, menos emotivas, mas não sou eu e não é a emoção, não é a intelectualidade que vai fazer o teu coração dizer sim ou não, é o Espírito Santo. O nosso papel é levar a palavra apenas para o teu ouvido, quem faz descer para o teu coração é o Espírito Santo. Mas a pergunta é, quem vai dizer não para o Deus da palavra? Quem vai continuar dizendo, depois eu vou, não é para agora, não é para já? Lembra dos 3 grupos que o Felipe pregou? Uns disseram sim, outros disseram não, outros disseram talvez. E eu repito que eu duvido que alguém aqui seja do grupo do que disse não. Eu acredito que boa parte dos que estão aqui são os que têm dito sim todos os dias. Mas talvez, você tem dito não hoje, não agora, não nesse momento, mais para frente, eu tenho outras prioridades nesse momento. Eu quero te dizer, realinhe essas prioridades, porque pode ser que esse buraco na alma seja preenchido quando você parar de deixar para depois e trouxer para agora. E apesar de nós chamarmos as pessoas que trabalham conosco de voluntários, é um termo que hoje a maioria das igrejas usam, eu confesso que eu gosto mais da expressão antiga, eu sou velha guarda, eu gosto muito mais quando a gente chamava de obreiro. Pode parecer só conceito, mas para mim parece que traz um peso um pouco maior de responsabilidade, porque na palavra voluntário, parece que está implícito assim, eu estou fazendo porque eu quero, quando eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. E é claro que os nossos voluntários não trabalham aqui assim, todos são obreiros dedicados, comprometidos, mas eu quero te estimular a pensar que independente se você já é um voluntário nessa casa, ou se você pretende ser, que há uma convocação para ser um obreiro, um ministro de Deus, uma pessoa que se envolve na missão de Deus. E o pastor Arival Casimiro, da Presbiteriana de Pinheiros, ele disse, eu gostei muito e concordo com ele, que Deus não trabalha com voluntários. Sabe por quê? Porque nenhum de nós aqui levanta a mão para Deus dizendo, você não me chamou, mas eu vou te oferecer o que eu tenho de bom para te dar. Deus não trabalha com voluntários. Deus, ele trabalha com aqueles a quem ele chama e que respondem sim. E que só há uma resposta para dizer quando Deus chama, e é sim. Porque quem diz não está colocando Deus no lugar que Deus deve ocupar. Vamos ficar de pé, vamos orar, fecha os teus olhos. Você não precisa esperar a banda começar a cantar ou eu começar a orar, porque você já pode falar com Deus. Ele é teu pai e Ele está te ouvindo. Apresenta aquilo que tem te consumido, te roubado, te sequestrado, e pede para Deus te ajudar a realinhar as prioridades, para que você possa viver no teu propósito. Jesus,
Declara isso. Repete essa frase: a cruz me libertou. Essa cruz me resgatou da morte. Essa cruz te resgatou da condenação eterna. Essa cruz pagou o preço pela tua vida eterna, para tirar da condenação eterna e um dia te levar para a glória junto com o Pai. Eu queria fazer um convite aqui. Quero fazer um convite. Se tem alguém ainda que não respondeu sim à convocação de Jesus para fazer parte do corpo de Cristo, se você ainda não foi resgatado e alcançado por essa cruz, ou se você ainda não respondeu sim a essa convocação, esse convite, de forma mais simples, mais objetiva, se você ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor, e nessa noite você quer fazer isso, eu queria que você levantasse tua mão, que eu quero orar com você. Se tem alguém aqui ainda que não respondeu sim a Jesus como seu Senhor, eu te convido a levantar sua mão, que eu quero orar com você. Amém? Estamos todos entre irmãos. Eu faço um segundo convite. Se você já aceitou Jesus, mas na caminhada da vida você se afastou dos caminhos de Deus, e o Espírito Santo está te incomodando e dizendo: volte para os meus caminhos, volte a fazer parte do meu corpo e do meu povo. Se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse suas mãos, que eu quero orar contigo. Se você se afastou dos caminhos de Deus e hoje Ele está te convocando a voltar. Amém? Tem um jovem ali, você pode vir aqui na frente, meu irmão? Não quero te expor, mas é para você publicamente anunciar que você faz parte desse corpo e dessa família. Vamos aplaudir o Senhor, porque é a festa no céu. Aleluia! O Fernando vai orar com ele. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém que Deus está te dizendo: volta para o meu caminho, volta para o meu caminho. Você já andou perto, você se afastou, e hoje é uma oportunidade de você, não é de dizer sim para Deus, mas é de parar de dizer não para esse Deus, que apesar de tantos tropeços e tantas falhas, ainda olha para mim, olha para você dizendo: eu te quero com a minha família. Se tem mais alguém aqui, eu queria que você levantasse a mão ou viesse aqui para a gente orar. Não perca essa oportunidade, meu irmão. Isso não é emocionalismo, isso não é chantagem emocional, mas tem um impacto interno quando você dá um passo de fé e se expõe aqui diante da comunidade dizendo: eu quero fazer parte desse corpo. Amém? Amém? E eu vou fazer um terceiro convite, uma terceira provocação, um terceiro estímulo. Se você tem sido do grupo daqueles que têm dito: não hoje, não agora, depois, não é minha hora, deixa eu terminar minhas coisas primeiro. Como Deus fala por meio do profeta Ageu, esse povo diz: ainda não é tempo de reconstruir o templo. O que aquele povo está dizendo é: eu tenho outras prioridades antes de Deus. Se você tem sido essa pessoa que tem colocado outras prioridades diante de Deus, mas hoje você quer mudar isso no teu coração, eu te convido a levantar a mão, que eu também quero orar com você. Você pode estar caminhando com Deus, você pode estar vivendo na fé, mas você tem colocado outras coisas na frente de Deus. Minha irmã, você pode vir aqui para a gente orar contigo, minha querida? Louvado seja Deus pela sua vida. Pode aplaudir o Senhor, gente. Drica, você ora com ela? Mais alguém que o Espírito Santo está dizendo: quantas vezes você tem dito: não agora, não para já, é depois eu vejo isso. E hoje Deus está te dizendo: adorai a Deus no dia chamado hoje. Lembra daquela parábola do homem que ajuntou tanto em celeiro e depois ele falou: agora minha alma vai descansar. E a parábola diz: louco, essa noite pedirão a sua alma. Tem mais alguém aqui que quer se comprometer em parar de dizer depois e dizer sim agora para Deus? Amém? Tem mais um irmão aqui. Louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão.
daqui a 3 minutinhos a gente termina. Mas se ainda você está querendo dar esse passo de fé, eu te convido a vir aqui na frente. Diga não ao que está te prendendo. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso. Pai querido, eu te adoro, Deus, eu te louvo. Obrigado, Pai, por apesar de tantas e tantas e tantas vezes que eu disse não, tantas e tantas e tantas vezes que eu disse não agora, depois, amanhã, depois de amanhã, mas o Senhor ainda assim olhou para mim e disse: eu te quero na minha obra, eu te quero na minha casa, eu te quero na minha família. E eu louvo a Deus pela vida de cada um desses irmãos e irmãs aqui, que tem respondido sim, todos os dias para Deus. Mais do que um sim de trabalhar nessa obra, um sim de viver o chamado, a missão e a vocação na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Porque viver em Deus e para Deus extrapola essas paredes, extrapola o que fazemos no domingo. É aquilo que é derramado na vida de cada um durante a semana. Que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui sejam agentes dos céus, sejam obreiros operosos por onde estiverem plantados, no trabalho, na faculdade, na escola, na família, na vizinhança. Que cada pessoa que ainda não teve a oportunidade de te encontrar, Pai, que cada filho teu que ainda não foi alcançado, seja tocado por esses irmãos, essas irmãs, Pai. Eu os envio como missionários, como obreiros, como servos do Senhor, para uma semana de missões, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor, meu irmão. O altar de adoração